HGBS11 ainda vale a pena. O feed shopping que paga dividendos todo mês. Você gostaria de receber uma espécie de aluguel todos os meses investindo em grandes shopping centers do Brasil? E melhor ainda, sem precisar comprar uma loja, contratar funcionários, pagar condomínio ou se preocupar diretamente com o imóvel. É justamente essa uma das propostas dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos analisar um dos fundos de shopping mais conhecidos do mercado brasileiro. Mas será que um fundo com bilhões de reais em patrimônio, milhares de investidores e uma carteira de shopping centers tão relevante ainda vale a pena? O dividend yield está atrativo. A cota está barata. Os dividendos são sustentáveis. E principalmente, será que o preço atual do HGBS11 está oferecendo uma boa relação entre risco e retorno? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Você está no Árvore dos Dividendos. Então já deixa o seu like e inscreva-se no canal e vamos começar. O que é o HGBS11? Vamos começar pelo básico. O HGBS11 é um fundo de investimento imobiliário focado no segmento de shopping centers. O fundo foi constituído em 2006 e tem como objetivo obter renda através da aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers. Na prática, funciona assim: o fundo reúne o dinheiro de milhares de investidores. Esse dinheiro é utilizado para adquirir participações em empreendimentos imobiliários. Esses empreendimentos geram receitas principalmente através das operações dos shopping centers. E parte desse resultado é distribuída aos cotistas. Ou seja, você compra uma cota do fundo e passa a ter participação econômica naquele patrimônio. É importante entender que você não está comprando diretamente uma loja dentro de um shopping. Você está comprando uma pequena participação em um fundo que possui investimentos em diversos empreendimentos. 2. Como um shopping consegue gerar dinheiro? Essa é uma das partes mais importantes para entender um feed shopping. Um shopping possui diversas fontes de receita. Temos, por exemplo, aluguel das lojas, receitas relacionadas às vendas dos lojistas, estacionamento, quiosques, publicidade e outras receitas comerciais. Então imagine que um shopping tenha centenas de lojas. Quanto melhor estiver o desempenho dessas lojas, maior tende a ser o potencial de geração de receita do empreendimento. Por isso, quando analisamos um feed shopping, não basta olhar apenas para o valor do aluguel. Precisamos entender também como estão as vendas dos lojistas, como está o fluxo de pessoas, qual é a vacância, os contratos estão sendo renovados por valores maiores ou menores. E principalmente, qual é a qualidade dos shoppings que estão dentro da carteira? 3. O tamanho do HGBS11. Um dos pontos que chama atenção no HGBS11 é o tamanho do seu patrimônio. O fundo possui um patrimônio de bilhões de reais e uma carteira relevante de shopping centers. Além disso, uma parcela importante dos seus investimentos está concentrada no estado de São Paulo. E isso traz uma característica interessante. São Paulo possui algumas das regiões de maior renda e consumo do país. Mas aqui também aparece um ponto que o investidor precisa observar: concentração geográfica também é um risco. Se grande parte do patrimônio está concentrada em determinada região, acontecimentos econômicos ou específicos daquele mercado podem afetar vários ativos simultaneamente. Portanto, tamanho é importante. Mas tamanho sozinho não significa necessariamente segurança. 4. A gestão do HGBS11. Outro ponto muito importante é entender que o HGBS11 possui uma estratégia de gestão ativa. E o que significa isso? Significa que o gestor não precisa simplesmente comprar os imóveis e ficar parado esperando os aluguéis. Ele pode avaliar oportunidades de compra e venda de ativos. Pode aumentar ou reduzir determinadas posições. Pode buscar novos empreendimentos. E pode realizar operações visando aumentar o valor do patrimônio e a geração de renda para os cotistas. Isso pode ser uma grande vantagem. Mas também significa que o investidor precisa confiar na capacidade da gestão. Porque decisões erradas de compra ou venda podem destruir valor. Portanto, gestão ativa pode gerar oportunidades, mas também aumenta a importância de acompanhar o trabalho do gestor. 5. Vacância. Um dos números mais importantes. Agora vamos falar de um indicador fundamental para quem investe em fundos imobiliários: a vacância. Vacância é, de forma simplificada, a parte dos espaços que está desocupada. Imagine um shopping com 100 lojas. Se 5 estiverem vazias,
Temos uma determinada taxa de vacância. Quanto menor a vacância, em geral, melhor tende a ser a ocupação do empreendimento. No material que estamos analisando, o HGBS 11 aparece com uma vacância bastante controlada. Isso é positivo. Mas existe uma diferença importante. Vacância baixa não significa automaticamente que o fundo está perfeito. Precisamos olhar também para a qualidade dos contratos, os valores dos aluguéis, as vendas dos lojistas e o potencial de crescimento dos empreendimentos. Seja os dividendos. Agora chegamos provavelmente à parte que mais interessa para quem busca renda passiva, os dividendos. O HGBS 11 possui histórico de distribuição de rendimentos aos seus cotistas. Mas existe uma armadilha aqui. Muita gente olha apenas para o último dividendo e pensa, se o fundo pagou isso neste mês, vai pagar isso para sempre. Não funciona dessa maneira. O rendimento de um FII pode variar. E precisamos separar duas coisas. Renda recorrente é aquela gerada pelas operações normais dos empreendimentos. Renda não recorrente pode surgir, por exemplo, de uma venda de ativo, ganho extraordinário ou alguma operação específica. E esse dinheiro extraordinário não deve ser tratado como se fosse uma renda mensal garantida. Por isso, quando você analisa um FII, uma pergunta é fundamental: de onde está vindo o dinheiro que está sendo distribuído? 7. Dividend Yield. Agora vamos falar sobre o famoso Dividend Yield. O Dividend Yield mostra quanto os rendimentos distribuídos representam em relação ao preço da cota. No material analisado, o HGBS 11 aparece com Dividend Yield na região de 9,45%. Esse número chama atenção. Mas cuidado! Um Dividend Yield elevado não significa automaticamente que o fundo está barato. E também não significa que esse rendimento será mantido no futuro. Imagine dois fundos. Um paga 10% ao ano porque possui uma operação extremamente saudável. Outro paga 10% porque sua cota caiu muito depois de um problema. Os dois podem apresentar o mesmo dividend yield. Mas a situação dos dois fundos é completamente diferente. Por isso, dividend yield é ponto de partida, não ponto final da análise. 8P/VP. A cota está barata. Outro indicador bastante utilizado pelos investidores de FIIs é o P/VP, preço sobre valor patrimonial. Se o P/VP estiver em 1, significa, de maneira simplificada, que o mercado está negociando a cota próximo do valor patrimonial. Abaixo de 1, temos uma negociação abaixo do valor patrimonial. No material que estamos utilizando como referência, o HGBS 11 aparece com P/VP próximo de 0,97. Isso significa que, naquele momento, o mercado estava precificando a cota abaixo do valor patrimonial. Parece barato. Pode parecer. Mas novamente precisamos tomar cuidado. Pagar menos do que o valor patrimonial não significa necessariamente comprar uma pechincha. Precisamos entender como esse patrimônio é avaliado, a qualidade dos imóveis, a capacidade de geração de renda e as perspectivas futuras. 9. Rentabilidade histórica. Outro ponto que chama atenção no HGBS 11 é seu histórico de longo prazo. O fundo possui uma trajetória bastante extensa no mercado. No material analisado, é apresentado um histórico de rentabilidade acumulada bastante expressivo em comparação ao CDI. Esse tipo de informação é interessante para entendermos o histórico do investimento. Mas existe uma regra de ouro: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. O cenário de juros muda. A economia muda. O comportamento do consumidor muda. E o próprio mercado imobiliário muda. Portanto, não devemos comprar um fundo simplesmente porque ele teve um ótimo desempenho no passado. Precisamos perguntar: o que pode fazer esse desempenho continuar no futuro? O que pode fazer o HGBS 11 crescer? Agora vamos olhar para o lado positivo. Existem alguns fatores que podem contribuir para o crescimento do fundo. Primeiro, crescimento das vendas dos shopping centers. Se os lojistas vendem mais, existe potencial para aumento da receita dos empreendimentos. Segundo, redução da vacância. Quanto mais espaços ocupados, maior tende a ser o potencial de geração de renda. Terceiro, reajuste dos contratos. Os contratos podem ter mecanismos de reajuste que ajudam a preservar o poder de compra da receita ao longo do tempo. Quarto, valorização dos imóveis. Se os empreendimentos se valorizarem, isso pode refletir no patrimônio do fundo.
E quinto, boa gestão. Uma gestão capaz de comprar bons ativos, vender ativos menos interessantes e reciclar o portfólio pode gerar valor para o cotista. Quais são os riscos? Agora vamos para uma parte que muitas vezes é ignorada: os riscos. Por que não existe investimento sem risco? Risco número 1 sublinhado: Selic. Quando a taxa de juros está muito alta, a renda fixa fica mais atrativa. O investidor pode pensar: por que vou correr risco em um FII se consigo uma rentabilidade interessante em um investimento de renda fixa? Por isso, juros elevados podem pressionar as cotações dos FIIs. Por outro lado, uma eventual queda dos juros pode melhorar o ambiente para ativos imobiliários. Mas isso não é automático. Risco número 2 sublinhado: economia. Shopping depende de consumo. Se o consumidor perde poder de compra, o comércio pode sofrer. E isso pode afetar as vendas dos lojistas. Risco número 3 sublinhado: vacância. Lojas vazias significam menor geração potencial de receita. Por isso, acompanhar a vacância é fundamental. Risco número 4 sublinhado: gestão. Como o HGBS 11 possui gestão ativa, as decisões tomadas pelo gestor são extremamente importantes. Uma boa decisão pode gerar valor. Uma decisão ruim pode destruir valor. Risco número 5. Concentração. Mesmo sendo um fundo diversificado em determinados aspectos, existe concentração relevante em determinados mercados e empreendimentos. Por isso, o investidor precisa conhecer a composição do portfólio. 2 HGBS 11x. Outros FIIs de shopping. E talvez você esteja pensando: mas será que o HGBS 11 é melhor que outros fundos de shopping? Existem outros nomes conhecidos no setor, como XPML 11, VISC 11, HSML 11 e EMA 11. Mas aqui existe um detalhe importante. Não devemos simplesmente olhar qual tem o maior dividend yield. A comparação precisa considerar patrimônio, quantidade e qualidade dos shoppings, localização, vacância, receita, NUI, gestão, endividamento, liquidez, preço da cota, PVP, e principalmente, sustentabilidade dos rendimentos. É isso que diferencia uma análise de verdade de simplesmente procurar o maior dividendo. 3 Para quem o HGBS 11 pode fazer sentido? O HGBS 11 pode fazer sentido para investidores que procuram exposição ao setor de shopping centers através de fundos imobiliários e que estejam dispostos a aceitar a volatilidade das cotas. Ele pode ser interessante para quem busca renda recorrente, exposição ao mercado imobiliário, diversificação, participação indireta em shopping centers e possibilidades de valorização patrimonial no longo prazo. Mas não significa que ele seja adequado para todo investidor. Se você precisa de estabilidade absoluta ou não aceita oscilações de mercado, precisa entender que FII não funciona como renda fixa. 4 Então, HGBS 11 ainda vale a pena? E chegamos à pergunta principal: HGBS 11 ainda vale a pena? A resposta não deve ser simplesmente sim ou não. O que precisamos avaliar é o preço atual, a qualidade do portfólio, a geração de caixa, a sustentabilidade dos dividendos, a vacância, a gestão, o cenário de juros e o seu objetivo como investidor. O HGBS 11 tem características que podem chamar bastante atenção: um histórico longo, exposição a shopping centers, gestão ativa, patrimônio relevante, liquidez e potencial de geração de renda. Mas também existem riscos. E o investidor precisa entender que um FII não é uma máquina de dividendos garantidos. 5 Conclusão. Então, depois de analisar tudo isso, podemos concluir que o HGBS 11 é um fundo que merece estar no radar de quem estuda o segmento de shopping centers. Mas o mais importante é não olhar apenas para o dividendo. Não compre um FII simplesmente porque ele paga 9%, 10% ou 11% ao ano. Pergunte: de onde vem esse dinheiro? Ele é recorrente? O patrimônio é de qualidade? A gestão está criando valor? A vacância está controlada? Os shoppings estão crescendo? E o preço atual compensa os riscos? É esse tipo de pergunta que transforma você de um investidor que simplesmente compra pelo dividendo em um investidor que realmente entende aquilo que está comprando. E agora eu quero saber a sua opinião.
Você investe em HGBS 11? Você considera o fundo barato no preço atual? Ou prefere outros FIIs de shopping? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o HGBS 11, deixe o seu like. Inscreva-se no Árvore dos Dividendos e ative o sino para acompanhar os próximos vídeos. Aqui nós falamos sobre FIIs, ações, dividendos, renda passiva e educação financeira, sempre buscando explicar os investimentos de uma maneira simples e direta. E lembre-se, dividendos podem construir patrimônio, mas conhecimento é o que ajuda você a tomar melhores decisões. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e bons investimentos.